Pensa num homem que está feliz, sou eu. Ao lado dela, a mulher mais linda do mundo, que tem uma facilidade para dar um sorriso de propaganda de manteiga, né? Amor, você tem esse dom, né? Olha aí, tudo bem, princesa? Eu tenho muita coisa pra falar e eu não sei nem por onde começar. Eu acho que nós podíamos começar aproveitando essa pauta desse dia tão incrível pra nós trazermos talvez algumas histórias do nosso relacionamento. O que você acha da gente compartilhar um pouco da nossa vida com eles? A gente nunca parou pra contar a história de como nós nos conhecemos. Aqui, né? De maneira oficial, né? Com certeza. Nas rodas de amizade já rolou algumas vezes. Mas nós temos então esse intuito de poder compartilhar com vocês para que nós possamos então, nessa data propícia, trazer um testemunho que venha abençoar e edificar a sua fé. Eu vou contar hoje pra você, em primeira mão, a minha versão da história, que talvez não seja a mesma versão que ele vai te contar. Às vezes costuma ser uma versão um pouquinho adulterada, mas o bom é que nós estamos aqui hoje, a graça e a verdade, andando juntas lado a lado. Mas galera, eu vou contar uma coisa pra vocês. Se tem algo que eu celebro é o fato de que nós nos conhecemos, estando ambos vivendo aquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos para aquela fase onde nós estávamos inseridos. É algo que eu tenho um encargo de compartilhar com você. Identifique qual é a fase que você se encontra como pessoa, porque isso faz total diferença para você encarar todos os cenários da vida. Então, por exemplo, quando nós falamos acerca da paixão, do amor, da procura da pessoa, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: eu estou no momento? Eu estou no ciclo? Eu estou na estação para que eu me relacione? E amor, eu não sei se você concorda, mas nem sempre isso tem a ver apenas com a idade. Porque tem pessoas que às vezes, entre aspas, têm uma idade, mas ainda não fez com que outras áreas que precisam estar prontas antes de chegar à pessoa amada estejam devidamente no seu lugar. Isso faz muito sentido. Até dentro da nossa história, nós temos, assim, testemunhos diferentes, histórias diferentes. Até de vida, né? Até de vida também. Eu já estava, então, com 25 anos e não tinha me casado antes de conhecer. E todas as minhas amigas já tinham se casado, já estavam com filhos. E viver aquele contexto, assim, na igreja, parece que a gente ia vivendo uma pressão, assim, tipo, você tem que se casar, você tem que se casar, você tá passando da hora de se casar. E eu me lembro, assim, de muitas vezes ter meu relacionamento ali com Jesus e eu entregava muito isso pra Jesus e eu falava assim: Senhor, eu não quero fazer isso porque eu tenho que, né, por causa de uma pressão ou por causa de comparação. Porque eu quero viver a plenitude de tudo que o Senhor tem. E uma das coisas que o Senhor foi trabalhando em mim, eu percebi que, embora eu já estava numa fase de idade pronta pra casar, tinha muitas questões na minha alma, tinha muitas questões na minha vida que eu precisava resolver, até de maneira espiritual. O Senhor precisava me deixar pronta, me cavar. Então, assim, ele realmente me aprofundou nele. Foi uma estação onde eu, assim, sem dúvida, posso dizer que eu tive experiências muito profundas com Jesus, porque ele estava muito interessado em preparar a base para que então eu pudesse entrar em um relacionamento de uma maneira saudável, de uma maneira plena, né? Por isso, eu acho que é até importante, amor, a gente sintetizar um raciocínio daquilo que é importante ser identificado para que você saiba se você está no tempo ou não. Por exemplo, tem coisa que vale para os dois, vale para o homem e para a mulher. Você está emocionalmente pronto ou pronta para encarar um relacionamento que, sendo da vontade de Deus, vai terminar em um casamento? Ou será que ainda tem alguma pendência da alma? Motivações. Exato. Avaliar motivações. É só por uma carência? É só por um desejo natural? Ou de verdade chegou o a Espírito hora está gerando o querer e o realizar na sua vida? E se você é homem, se você vai ter a responsabilidade pelo sacerdócio, vai pagar boleto, meu filho? A responsabilidade pelo sustento, você já está vivendo essa estação onde você tem a condição de ser o provedor? Porque senão seria incoerente. Se você só tem uma bicicleta, uma fé e um desejo, a fé já é meio caminho andado. Mas deixa eu te contar, tem que correr atrás do resto, meu. Não que seja impossível você casar tendo só uma bicicleta, mas eu costumo dizer que o ponto não é o quanto você tem, mas o ponto é se você está no caminho daquilo que você precisa fazer. Então acho que isso é muito importante. E também, assim, aquela avaliação. Às vezes a mulher, ela vem também com aquela expectativa. Eu não sei você, mas eu tinha uma lista do que eu estava esperando e buscando ali em um relacionamento. E Deus surpreendeu ela em todos os pontos dessa lista. Ele começou a vir e sai. Vocês estão vendo, né? Vocês estão
entendendo. Mas o que acontece? Eu tinha ali algumas expectativas, né? Tinha ali o físico, tinha toda aquela questão, né? Surpreendeu, né? Surpreendeu. Mas enfim, eu não vou nem entrar na minha versão, mas... Aí até perdi o raciocínio, amor. Fiquei até emocionada. Mas você, quando fica do meu lado, você fica desconcertada, né, meu bem? Ai, a vida, né? Mas voltando. Então, eu tinha ali algumas listas e eu me lembrei. E uma das listas era... Porque assim, você pensa, assim, nossa, eu quero um homem cheio de Deus. Eu quero um homem bem-sucedido. Eu quero um homem resolvido na vida, pronto. Minha filha, assim, deixa eu te contar. Esse homem, eu não vou falar pra você que ele não existe. Ele existe, só que ele já casou. Pra ele estar nessa fase, ele já caminhou um pouco. Eu costumo brincar dizendo que eu comprei na planta. E se você tem essa fé, você pode investir também, porque vai dar certo no final. O Senhor é bom. Vale a pena. Então, eu acredito que, de fato, nós precisamos de identificar que não existe essa pessoa que já está pronta, igual essa Amadinha acabou de compartilhar. É justamente sobre você identificar se a pessoa está no caminho, ou se você, em primeiro lugar, já está no caminho. Mas vamos contar então, meu bem, um pouco daquilo como que foi o nosso processo. Nós, graças a Deus, estávamos nesse caminho onde individualmente já existia na parte de ambos esse coração de procurar uma pessoa por identificar que era o ciclo, que era a estação do casamento. E eu louvo a Deus porque quando nós começamos a nos conhecer, nós de fato estávamos buscando alguém que tivesse algumas convicções em Deus e nós encontramos. Agora, como tudo isso começou foi muito engraçado. Eu vou começar do início. Era uma vez, teve um dia que nós estávamos em um acampamento, era como se fosse um retiro de igreja que tinha um fim específico, eram pessoas que estavam cursando um determinado curso lá na igreja e nós fazíamos um retiro com essas pessoas. E eu estava lá para pregar, para ministrar a palavra e a Érica estava lá para trabalhar, para fazer com que aquilo acontecesse. E eu me lembro que um dia eu a vi em uma oração, ela derramada no chão. E eu pensei, quem é essa que se derrama na presença de Deus com tamanha beleza? Pausa. Agora deixa eu te contar a minha versão. Havia ido para esse retiro e eu tinha feito ali a decoração na sexta-feira, voltei, eu ia voltar só no domingo ali para retirar as coisas. E aí naquele momento que eu cheguei, no domingo, no final, o pastor que estava responsável, ele começou a orar, ele falou assim, todos aqueles que trabalharam, vem aqui na frente, eu quero orar por você também. E eu fui lá pra frente. E nessa ocasião, de maneira específica, aquele pastor colocou a mão na minha cabeça e ele começou a orar comigo e ele começou a falar sobre o meu marido. Detalhe, eu estava ali, eu nem relacionava. E ele começou a falar do meu chamado, porque eu já tinha uma convicção no meu coração de que eu seria uma pastora. E ele começou a falar sobre tudo isso, e ele não sabia, assim, da minha vida. E ele começou a declarar, enfim, naquele momento, assim, eu estava me derramando na presença de Deus. Então, assim, ele fala da beleza, mas, assim, na vida real não foi bem isso. Tinha, sim, aquela situação, sabe quando você chora muito, que você vira, assim, meio que um Shrek? Pois é, eu estava naquele momento, assim, ó, chorando. E eu me lembro de uma situação que eu levanto a cabeça, assim, sem reputação, e eu olho, e essa pessoa, ele estava sentado, assim, numa cadeira desse jeito, assim, me olhando. Na hora, eu fiquei tão incomodada, eu falei, gente, a gente não tem nem mais liberdade aqui pra poder chorar em paz, tem gente observando. Eu virei a cara pro outro lado e continuei me derramando na presença de Deus. Eu só virei e deixei ele lá. E ele exatamente assim, observando aquela cena. Quem é linda de qualquer jeito. Então essa mulher Deus chorando, tá vendo. tava lá descabelada, mas eu falei, meu Deus, que gata cheia do Espírito, Jesus poderoso. Eu tinha um sonho de conhecer uma mulher gata e uma mulher cheia do Espírito Santo. Essa era a listinha dele. Era a minha lista, né? Tem coisa melhor que isso? Gata cheia do Espírito Santo. Eu falei, pronto, encontrei. Mas sabe o que foi engraçado? Vou contar pra vocês. Quando isso aconteceu, nós depois fomos para o momento de almoço. Ou seja, eu só reparei que ela existia, que ela estava lá. Foi a primeira vez que nós estávamos nos encontrando em um lugar. E eu vi essa irmã gata, cheia do Espírito Santo, na presença de Deus. Aí aconteceu um fato muito engraçado. Porque uma pessoa que estava lá, ela me conhecia e conhecia a Érica também. E quando nós estávamos no horário do almoço, depois desse episódio que a gente contou, essa pessoa virou para mim e falou assim, Vinícius, você viu aquela irmã assim, assado? E descreveu a Érica. Eu falei, vi, reparei que ela estava aqui e tudo mais. Falou assim, e aí, o que você achou dela? Eu, não conheço, mas achei ela bem interessante, porque realmente eu tinha achado. E aí, do nada, ela virou para mim e falou assim, então, porque ela é minha amiga e tudo mais. E ela virou
virou pra mim e falou assim: você tem disposição pra conhecê-la? Eu falei: sim, tem disposição pra conhecê-la, até porque ela tinha me chamado a atenção, só isso. Ela me faz essa pergunta. Mal eu sabia que tinha acontecido uma coisa bem parecida em paralelo a isso. Essa mesma irmã me procurou, na verdade procurou a minha discipuladora, a pessoa que me acompanhava, uma liderança que estava sobre mim, e perguntou: deixa eu te fazer uma pergunta, a Érica está no tempo de relacionar, ela está orando por isso? Aí ela disse: sim, ela está orando por isso, ela está orando para conhecer o seu esposo. Aí ela virou e falou assim: ah, sim, porque tem um rapaz, na verdade, o obreiro, e ele está muito interessado nela. A gente queria saber, né, assim, se eles podem conversar e tudo. E aí a minha discipuladora na hora virou e falou assim: não tem nada a ver, os dois não tem nada a ver, não é o perfil que ela tá procurando, que ela está orando e tal. E aí a pessoa virou e falou assim: mas você não está entendendo, ele é um obreiro. Uau! Não sei nem se o povo sabe o que é obreiro, essas nomenclaturas internas, mas enfim. Ele estava sendo preparado para ser um pastor. E aí a minha discipuladora falou assim: ok, mas a minha discípula, ela tem um chamado para ser pastora. Então, virou aquela conversa engraçada, assim, entre elas. Mas o fato foi que chegou para mim de que ele estava extremamente interessado. Só que olha que loucura, eu nem a conhecia. Tipo assim, eu literalmente tinha acabado de saber da existência dela. Ou seja, a nossa amiga em comum tava dando uma desculpida. Sim. Porque falou uma coisa pra mim, virou e falou outra coisa pra ela. Por causa disso, beleza, cada um foi viver sua vida. Aí um dia me chegou ao conhecimento. Não, só um minuto. No meio disso, eu já sabia então que a pessoa estava interessada. Mas eu não tava. Eu já tinha visto ele me encarando enquanto eu chorava. Não, eu tinha reparado, você era uma gata cheia do espírito. A gente começou a ir depois do culto, a gente saía pras vigílias, a gente ia pros lanches da vida pra comer, era impressionante. Eu chegava em qualquer lugar aleatório, eu podia contar, passava uns 10 minutos, quem chegava no lugar. Quem chegava. Todas as vezes. Aí as pessoas já começaram a conversar. Eu acho que o motinha, está interessado em alguém. Agora, pasme, você acredita que não tinha nada a ver? Não. Às vezes a gente se às vezes a gente se encontrava de maneira aleatória. Enfim, e eu comecei a ouvir essa história de que alguém tinha falado pra ela que eu tava interessado nela. Só que eu literalmente tinha achado ela muito interessante, mas não tinha esse interesse no sentido de que, nossa, eu tô afim dessa menina. Não, eu nem a conhecia. Então, nesse contexto, eu comecei a ficar incomodado com isso. Até que um dia, então, eu virei pra ela e falei: eu posso conversar com você? A gente tava numa festa, uma programação da igreja, e eu do nada abordei ela e falei assim: olá, Érica, tudo bem? Me chamo Vinícius, eu queria trocar uma ideia contigo. E aí, quando a gente sentou, primeira coisa que eu falei pra ela na minha vida, que eu falei: você acredita que eu ouvi falar que teve alguém que virou pra você e disse que eu estava interessado em você? Olha que coisa doida. Aí eu virei e falei assim: então, o seguinte, quero te contar uma coisa. Se eu algum dia estivesse ou estiver interessado em você, eu não vou pedir pra ninguém conversar nada com você. Eu acho isso meio nada a ver. Então eu chego em você e converso. Tipo agora. Ou seja, mas é porque literalmente eu queria fazer as duas coisas. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que simplesmente alguém tinha inventado uma história. E por outro lado também me gerou um desejo de conhecê-la. E aí eu literalmente cheguei e comecei a conversar com ela. Mas sabe uma coisa interessante dentro disso? No dia que ele chegou pra conversar comigo, aqui tem um parênteses muito particular do que eu experimentava no meu relacionamento com Deus. Depois que eu conheci Jesus, então, e que eu comecei a entender sobre santidade, eu comecei a me guardar. Então eu não me relacionava com ninguém e eu estava em oração. E eu fazia uma oração pra Jesus. Eu falava assim: Jesus, eu já escolhi relacionamentos, mas agora eu entendo que o Senhor é a melhor pessoa pra escolher pra mim. Até porque eu não quero ficar passando tempo, eu não quero só um namoro por um namoro, só pra suprir uma carência. Não, Senhor, eu quero me casar, eu quero uma família, eu quero ver tudo que o Senhor tem. Então, Jesus, escolhe pra mim. E aí a minha oração era: Jesus, o Senhor me conhece. Eu sou carente mesmo. A gente fica com vontade, né, quando a gente tá nessa fase de solteira. Você fica esperando uma ligação, você quer que alguém mande uma mensagem. Enfim, agora nesse dia, então, do Dia dos Namorados, meu Deus, que loucura que é. Porque você olha, parece que o planeta inteiro tá namorando, só você que não. Então, eu entendo esse lugar e eu sei que é muito desafiador
desafiador. Mas eu fiz uma oração muito perigosa pra Jesus. Eu falei, Jesus, não deixa nenhum rapaz chegar até mim pra conversar, pra se aproximar, pra se relacionar, pra me guardar. Então, assim, que não chegue ninguém, que só chegue o meu esposo. Eu sei que é uma oração, assim, bem perigosa, mas sabe, eu acredito que a fé que você tem que ter pra você mesma. Então, e tudo vai ser conforme a sua fé, conforme aquilo que você tem pedido ao Senhor. Então, eu comecei a orar a respeito disso e era impressionante, porque em todo esse tempo, nenhum irmão se aproximava. Eu ficava sabendo assim, fulano tá interessado. Eu falava, fala pra vir conversar comigo. Não conseguiam, ninguém conseguia chegar. E eu falava, o Senhor está me guardando, porque era a maneira que eu havia pedido pra ele pra me guardar em santidade. Então, naquela festa, naquele momento, quando o chegou pra conversar comigo, eu falei, uau, algo pode estar acontecendo aqui. Foi exatamente isso. E o que foi legal, que naquele momento que a gente começou a trocar aquela ideia, a gente percebeu que aquilo que um vivia como um lifestyle, como estilo de vida, era exatamente aquilo que o outro tinha de expectativa nesse contexto de traçar um plano real, um plano palpável, um plano que fazia sentido. De, olha, eu quero conhecer uma pessoa que acredite nisso, que viva essa vida. Então foi uma coisa muito doida, porque quando ela começou a falar, por exemplo, acerca da espiritualidade do cara que ela tinha um desejo de se relacionar ou de se casar. E ela começou a falar assim, porque eu quero casar com alguém para eu ser a segunda. Eu quero casar com alguém para que o meu marido ame mais o Senhor do que a mim. Quando ela foi falando isso me chamou a atenção. Observação, eu orei tanto isso que o Senhor, assim, realmente respondeu a minha oração. Porque eu não tenho dúvida que ele é apaixonado por mim, mas ele é muito mais apaixonado por Jesus e pela igreja. Amém, sou mesmo. E apaixonado por você demais também. Então, literalmente, foi algo que me chamou a atenção, porque eu falei, uai, que tipo de mulher é essa que tá fazendo uma oração pra Deus, pedindo pra ela, pro Senhor trazer um homem que vai fazer dela segunda? Eu percebi que aquilo se tratava de algo que era real, de algo que não era simplesmente um emocionalismo. E isso começou a me chamar a atenção, tendo em vista esse contexto de que o Senhor sempre foi pra mim o amor da minha vida. Eu nunca iria colocar alguém nesse lugar que concorresse com a minha vida e o meu relacionamento com Deus e com o ministério que o Senhor tem. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Amor, tem muita gente que quer separar o Senhor do ministério que ele tem pra nós. É claro que nós acreditamos que você não tem que viver aquela vida completamente doida de achar que o ministério é algo que vai concorrer contra a sua casa. Não, muito pelo contrário. Mas não tem como separar. Não tem como. Como que você separa uma vida da... Essa semana me fizeram essa pergunta. Como conciliar, como viver assim, separar a sua família da igreja? Eu falei, como que separa? Jesus, ele tá o tempo todo em tudo. Enquanto eu tô ali cuidando das minhas filhas, enquanto eu tô na minha casa, eu estou me relacionando com Jesus. Quando eu tô na igreja, eu estou ali com a minha casa, eu estou com a minha família, eu estou com os irmãos. Então, assim, não tem como separar. Então, eu acho que até um outro ponto, que na realidade não é o que tem como separar, é o Senhor da igreja, que é isso que algumas pessoas tentam separar. Eu até acho que, por um lado, a obra é uma coisa e a família é outra. Nesse contexto de que as duas coisas precisam sim andar junto. Concorda comigo? Uhum. As duas coisas precisam de andar junto. Agora, tem gente que quer traçar um plano que vem em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a sua família, em terceiro lugar a igreja. E é isso que é engraçado, que é como se você consegue separar Deus da igreja. Como que você separa Deus da igreja? Se a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, que disfunção que é essa que alguém quer tirar a cabeça do corpo? Então, por exemplo, como que aqui na terra eu manifesto, a minha esposa manifesta, o coração de colocar o Senhor em primeiro lugar, amando o Senhor e cuidando das coisas do Senhor. E como que eu vou transmitir para as minhas filhas que eu amo Jesus, Jesus é o centro, se eu não trago elas para a vida da igreja? Então não tem como você separar, você caminha nesse lugar, elas precisam enxergar uma fé verdadeira, um desejo e uma paixão real por Jesus e pelo seu corpo, porque é o que o Vinícius falou, não separa a cabeça do corpo. Então eu me relaciono com a igreja sabendo que eu estou me relacionando com o próprio Deus, enquanto nós estamos aqui em unidade, né? Então as minhas filhas precisam crescer nisso. Então não tem como falar, não, agora nós vamos viver a família. Não, agora nós vamos viver a igreja. Não, nós vivemos todo mundo junto. E até assim, porque, né? Ou seja, a maneira como nós construímos família é colocando o Senhor em primeiro lugar. É verdade. Então eu acho que isso sintetiza muito esse raciocínio. Nós decidimos construir a nossa casa deixando claro que o Senhor vem em primeiro lugar. Então até mesmo as nossas filhas, elas raciocinam
raciocinam a vida dessa maneira. O Senhor Jesus é o centro da nossa vida, o Senhor Jesus é o centro da nossa casa, o Senhor Jesus é o centro da nossa família. Só que o interessante é que isso, se você talvez está nesse processo de querer conhecer alguém, eu acho que nesse ponto, um conselho muito bom é você realmente gastar tempo conversando, para você entender o coração, o desejo, o propósito, o chamado da pessoa, porque senão é literalmente isso, a pessoa tipo, não, isso não faz sentido para ela, ela tá indo pra direita e você quer ir pra esquerda, como que um relacionamento assim vai dar certo? Alguém vai ser ferido no meio disso, alguém vai ter que tomar a cruz e abandonar talvez um chamado, um propósito para estar junto. Então, eu acho que esse processo, às vezes as pessoas ficam romantizando tudo, mas eu acho que é tempo de avaliar a torre, é tempo de você avaliar o rumo que você quer levar para sua vida. Por quê? Porque você é responsável por isso e você tem um direito de escolha sobre isso. E até uma outra coisa interessante também, eu acho que é muito justo e legítimo nesse processo de conversa e de abrir o coração, de você abrir, ser completamente vulnerável e não ter medo, não ficar talvez naquele processo assim, ai, mas eu tô gostando tanto dele, ai, mas eu queria tanto conquistar ele, eu não vou falar isso porque se eu falar pode ser... Não seja verdadeira, seja completamente vulnerável. Eu me lembro que no processo, assim, a nossa história de vida é completamente diferente. O Vinícius, eu costumo brincar e dizer que ele era crente, ele deve ter nascido e o primeiro choro dele deve ter sido um choro em línguas, né, de família crente, pastores, enfim. Eu cresci em um berço cristão e a minha esposa não, ela tem um testemunho de conversão na juventude. E aí, então assim, eu vivi uma vida no mundo, então eu não conhecia Jesus. E aí dentro desse contexto, eu tive muitas experiências na minha vida que não foram legais. E eu não queria, talvez, entrar para um relacionamento ocultando um passado, talvez, da pessoa que eu iria me relacionar. Por quê? Eu preciso ser justa com ele para ele fazer a avaliação dele. Então assim, eu nunca me relacionei com ninguém. Talvez, será que eu quero entrar para me relacionar com uma pessoa que tem um histórico, que tem um passado talvez tão diferente do meu, talvez uma cultura, veio de uma cultura muito diferente da minha. Enfim, era uma avaliação sincera e que eu acho que ele tinha o direito de saber. Então, eu fui completamente vulnerável e falei, olha, minha história foi essa, aconteceu isso, isso e isso, e você é livre para fazer avaliações, né? Isso é maravilhoso, porque então o que nos atraiu foi entendermos que a nossa rota de vida nos levava para o mesmo caminho. Então, por exemplo, a gente compartilhou um pouco da nossa veemência como pessoas e como família hoje, eu, ela e as nossas filhas, vivendo uma vida completamente entregue a Deus e a sua obra, porque isso já partia do pressuposto de que eu tinha de maneira muito clara um chamado da parte de Deus para servir o Senhor como pastor em tempo integral. E isso testificava no coração dela, porque era aquilo que enquanto ela era solteira, Deus já tinha falado para ela que também seria a vida dela. Então, por exemplo, às vezes pode ser que você na sua jornada conheça pessoas que são de Deus, mas que têm chamados completamente distintos do seu. E aí é nisso que eu concordo quando a minha esposa diz que nós não devemos romantizar algumas coisas que são práticas. Então, vocês têm chamado para coisas que vão levar vocês para o mesmo lugar, porque senão não adianta. E nesse contexto, outra coisa que ela diz também, que eu acho que isso é muito poderoso para você avaliar. Não ache que você precisa de ocultar alguma coisa com medo de que essa outra pessoa deixe de gostar de você. Quando na realidade ela usou uma expressão que eu concordo plenamente, que namoro é tempo de avaliação. Namoro é tempo de você conhecer a pessoa, para você fazer o cálculo. Essa pessoa sendo desse jeito é aquela que eu gostaria de passar o resto da minha vida? Isso é muito precioso. E para nós fez muito sentido, porque depois desse tempo nós entramos em um relacionamento e nesse contexto de relacionamento nós investimos em conhecer um ao outro. E eu louvo a Deus porque quando nós tomamos a decisão para o casamento, a gente toma a partir desse lugar, de um lugar de convicção, de histórias distintas, de passados distintos, mas de que a mão do Senhor, tanto na minha história, que era de um jeito, na história dela, que era de outro, havia arquitetado para que nós estivéssemos ali fazendo aquilo que a gente fazia, sabendo para onde a gente ia. Mas agora, uma vez que nós estávamos dentro de um namoro e um namoro santo, é porque o nosso namoro foi santo, o primeiro beijo que eu dei na boca dele foi no altar. A primeira vez que ele tocou o meu corpo foi na nossa noite de núpcias, que foi maravilhoso. Graças a Deus. Mas, voltando, dentro desse processo, tem pessoas que viram pra gente e falam, que loucura! A gente ficou quanto tempo nesse processo? 2 anos e... A
gente se conheceu e depois, até começarmos a entrar em um relacionamento, foi um tempo. E depois que a gente entrou em um relacionamento, foi 1 ano e 10 meses até o casamento. Foi mais ou menos 1 ano sendo amigos, se aproximando, orando, entendendo. E depois 1 ano e 10 meses de relacionamento noivado. Tá, então 2 anos e pouco. Como nós conseguimos não dar um beijo na boca nesse processo? Que foi loucura, né? A graça de Deus. A graça de então, Jesus. Eu não sei como. A graça de... Eu conto umas coisas pra ele não gosta que eu conto, mas eu vou contar pra você, porque eu não tô nem aí. O que que acontece? Eu, muitas vezes, porque nós mulheres, nós entendemos até o nosso corpo. E tinha momentos, até dentro do passado, do lugar da carência, e saber que a minha carne era fraca, eu não confiava na minha carne. Então, muitas vezes, eu olhava e eu falava, essa semana eu não posso encontrar com ele. Porque se ele chegar e querer dar aquele abraço apertado, eu vou achar bom. E aí, a gente fugia dessas coisas. Então, o que que eu fazia? Eu falava, essa semana eu não posso, tô ocupada. Na minha cabeça, eu tava literalmente fazendo o jejum dele. Ele não gosta que eu falo isso, ele fala assim, Érica, jejum é de comida. Mas eu falo, o jejum era meu, eu faço do jeito que eu quiser, eu faço do jeito que eu quiser. Enfim, e eu fazia, então, o jejum da pessoa dele. Eu falava assim, essa semana eu não posso encontrar. Mas assim, parece tão radical, né? Parece loucura. Mas essas loucuras que nós fazíamos, simplesmente nos ajudou a nos guardar para viver o que a Bíblia diz, que nós precisamos. Viver tudo para a glória de Deus e viver em santidade. Porque o nosso Deus é santo e sem santidade a gente não vai ver a Deus. E nesse processo, a gente costuma dizer que a gente tinha as pessoas que eram velas, né? Não, Canela, se você por acaso assistir esse vídeo, eu quero te contar que eu tenho assim, ó, meu coração, né? Tem uma gratidão enorme por você. Canela é uma pessoa, Canela é uma pessoa. De passagem. Era um discípulo dele. Ele não era... Grande Luiz. O grande Luiz. Ele não era uma vela, ele era um castiçal. Trazia luz pro nosso relacionamento. Então a gente não andava de carro sozinho. A gente muitas vezes ia para restaurante, né? Comer. Não quer dizer também, gente, vamos lá. A gente era bitolado, que era 100% das vezes. É claro que já teve dia que a gente tava no carro sozinho, óbvio. Eu mas ia não no era, banco de trás. Também não era 100%. Era 100%. Não era 100%. Mas claro que era. Claro que teve um claro dia ou outro que não foi. Vinícius, lógico que foi. Porque vamos lá, a gente costumava ter essas atitudes radicais. Então, por exemplo, a gente preferia ter algo que fosse mais, algo que causasse essa estranheza, mas que nos livrasse de ter alguma interação que poderia nos fazer cair no pecado. Então, na maioria esmagadora... A gente não queria dar lugar para pecado, sim, então entendeu? Por isso era que tipo na maioria esmagadora das vezes, a gente procurava não andar nem de carro sozinho. E já teve várias vezes que andando de carro sozinho, ela até foi no banco de trás. Na época nem tinha Uber, né? Não tinha. Mas, nós inauguramos o Uber. Não quer dizer que... Claro que já teve vezes que a gente andou sozinho. Porque não é sobre você estar vivendo uma lei, um negócio, isso não pode. Mas porque isso vinha de um coração muito sincero e não dá lugar pra carne. Sabe aquele momento assim que você tá andando no carro com a pessoa e tá... Aí ele olha e passa a marcha e bota a mãozinha na sua perna. Pode ser só a mãozinha na perna, mas se você tá naqueles dias, te contar um negócio, sua mente foi lá longe, entendeu? Então, é importante guardar mesmo, entende? Então, a gente procurava fazer essas coisas. Tá porque bom. Uma convicção que a gente tinha é a respeito do quão pecadores nós somos. Sim, não então, confia se na nós carne. dessemos lugar, ia dar ruim. Então, qual que foi o nosso segredo? Nosso segredo foi só entender o tanto que a gente era fraco. E que a gente não pode dar lugar. E como eu tinha vindo do mundo, eu tinha uma oração que eu fazia pra Jesus. Jesus, não me deixa nadar e morrer na praia. Eu não queria. O que eu vivia como a velha vida da Érica, eu não queria agora trazer aquilo pra aquele estilo de vida que Jesus estava me chamando pra viver, que é um estilo de vida santo, puro, onde agradava o coração dele. Eu não queria desagradar o coração do meu amado, que na verdade não era ele ainda, era o Senhor. Porque, tinha uma coisa engraçada que eu falava, ele morria de raiva, mas eu falava. Toda vez que a gente ia conversar, eu falava assim, não, então, porque o meu marido... Aí ele falava assim, para de ficar falando do seu marido, porque fica parecendo até que nem sou eu. Eu falei, mas eu não sei se é você mesmo, porque até o dia do casamento pode ser que Jesus fale, Érica, não é ele. Então, você não é meu marido, você só vai ser meu marido depois que você colocar o anel no meu dedo. Agora você é meu marido, né, amor? Graças a Deus. Né, marido? Dentro desse processo, uma outra coisa engraçada que eu me lembrei, a gente tinha os velas, né? Esses irmãos. Aí a gente brincava porque tinha esses que caminhavam com a gente, que eles eram muito crentes, assim. Muitas vezes a gente foi cheio do espírito conversando dentro do carro, de começar a chorar, nós três dentro do carro, e a glória de Deus encher, coisa maravilhosa. Mas eu tinha umas amigas também que elas eram mais penumbras do que castiçal. E aí eu me lembro, esses dias eu encontrei com uma, ela riu demais, eu falei, eu me lembro de você, minha amiga penumbra. Mas era isso, a gente tentava sempre envolver pessoas,
a gente não queria entrar em uma bolha também. Isso também é um outro conselho bom, né? Excelente. De você incluir pessoas no relacionamento. Porque e tem não gente que começa a namorar e fica parecendo que tá vivendo um mundo paralelo, só você e seu namorado ou sua namorada, e acabou o mundo. Não, é claro que vocês, para se conhecerem, tem que ter tempo a sós, para terem conversas inteligentes. Mas por outro lado, não deixe de relacionar com a sociedade, não deixe de relacionar com seus amigos. Isso acontece muito. Se você cair nessa bolha, eu posso até te falar, talvez esse relacionamento possa não ser tão saudável quanto você pensa que é. Não, e sabe uma coisa triste, assim, às vezes que acontece? Você tá cheio de amigas. Aí você conhece uma pessoa. Você, ó, dá tchau para suas amigas e vive lá sua paixão lá com o seu príncipe encantado. Se porventura esse relacionamento acaba, você vem, assim, arrebentada. Cadê suas amigas, gente, pra te consolar? Aí você vai chegar atrás delas, elas vão olhar pra você. Elas podem até te ajudar, porque pode ser que elas sejam bem crentes, bem mulheres de Deus. Mas pode ser que elas vão olhar e falar assim, agora a gente serve, né? Então, assim, não caia nisso, sabe? Não se afaste de pessoas. Até porque pessoas... Ali, a Bíblia fala que no meio de conselhos, dos conselheiros há sabedoria. Então, assim, não afasta, não. Tenha gente no seu relacionamento junto, tá? Ou seja, busque ser a pessoa que você precisa se tornar antes de você conhecer a pessoa que você deseja se relacionar. E eu absolutamente não tenho dúvidas de que fazendo isso, você vai estar no caminho certo para que você possa viver tudo no seu devido tempo. Eu acredito que, de maneira bem específica, você que está querendo se casar, talvez se relacionando, orando por isso, enfim, quando chegar o tempo, você precisa entender que a pessoa que Deus vai colocar na sua vida, ela é enviada de Deus, ela vai vir ali para cumprir com um propósito na sua vida também, e casamento é maravilhoso, e marido é maravilhoso, família é maravilhoso, é um plano de Deus. Mas eu quero te contar, não é Deus. Então não coloque essa pessoa, nem antes de casar e nem depois de casar, no trono que pertence somente ao Senhor. Muitas pessoas se decepcionam muito depois que casam. Mas por quê? Porque talvez gerou uma expectativa que a pessoa com quem você iria se casar iria solucionar todos os problemas da sua vida, que ele iria te satisfazer e toda a plenitude da sua vida viria com o seu casamento. Eu quero te contar, não. Essa plenitude só vem com Jesus. E se você tem essa expectativa, certamente você vai se frustrar. Mas isso é até bom que se frustre mesmo. Por quê? Porque no fundo, o Senhor, ele tem que ser o Deus da sua vida. E aí um conselho para você que ainda não se casou: se relacione, se apaixone pelo amado da sua alma. Eu amo meu marido, eu amo estar casada, eu amo a minha família, mas tem momentos que eu amo, o momento que eu vou ficar sozinha ali no meu tempo com o amado da minha alma, que é Jesus. Sabe por quê? Porque o meu marido vai me decepcionar, meu marido vai me frustrar, mas eu posso te contar, ele jamais me decepciona. Jesus nunca erra com você e ele supre cada uma das suas necessidades. Então essa é a minha dica e o meu conselho para você. E isso não só para você mulher, mas para você homem também. Tenha Jesus como centro da sua vida, porque aí o seu marido vai ser só um plus, só um bônus, né? Isso é muito lindo quando existe um relacionamento que flui através de duas pessoas que já são satisfeitas em Deus e que não buscam simplesmente alguém para satisfazer o seu ego, tornando esse relacionamento um verdadeiro sanguessuga. Que você coloque o Senhor em primeiro lugar, busque o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E é da vontade dele que você se case, que você tenha filhos e que você constitua uma família que glorifica o nome do Senhor e que a sua casa seja verdadeiramente uma embaixada do reino dos céus. Amém. Que a sua casa seja um pedaço do céu e que aqueles que conviverem com vocês, seja você, seja o seu cônjuge, os seus filhos, possam ter um encontro com o Senhor através do rio que flui, tendo em vista que a casa de vocês está edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Essa Amém. Foi a nossa história, e se você assistiu e acompanhou até aqui, obrigado pela paciência. Obrigada. Quem somos nós? É verdade. Para você chegar aqui e nos ouvir. E por outro lado, se você acredita também que esse vídeo, que a nossa história, que o nosso testemunho possa abençoar a outros, eu queria pedir para você fazer aquelas coisinhas que você sempre ouve, mas muitas vezes ignora. Mas é verdade, se você acha que pode abençoar alguém esse vídeo, envie esse vídeo para alguém, ou também quando você interage deixando um comentário ou deixando uma curtida, obviamente você sabe que as métricas da rede social entendem que esse conteúdo foi relevante e acaba também sugerindo para outros. Então isso não é meramente uma formalidade, mas é um pedido para que você seja instrumento e canal para que outros também sejam abençoados por aquilo que Deus usou para abençoar você. Que o Senhor te abençoe e que você possa ser bem-sucedido em tudo que você fizer, inclusive encontrando a pessoa certa. Até a próxima. Até.